Glória a Deus por esse momento que nós temos tido na presença dele, esse louvor que nós acabamos de cantar para Deus, acabamos de entoar. Diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome e que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. E esse cântico ele vem a introduzir bem o assunto que nós vamos, com a graça de Deus, estar estudando nessa noite. E o pastor já falou de manhã, irmãos, que o livro que nós estamos estudando nesse retiro é esse aqui, A Conquista da Terra Prometida. E a minha missão foi estudar o capítulo 1 desse livro junto com os irmãos, que tem como texto base Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, eu vou ler aqui na minha versão, tá? Os irmãos também podem acompanhar na versão dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o pastor hoje de manhã disse que o mundo está cada vez mais caótico, pastor? Nós vemos o quanto mais o tempo passa, mais coisas que não agradam a Deus são aprovadas, pelas leis. Nós vemos que agora o que é certo passou a ser errado e o errado agora está virando certo, E basta a gente ligar um pouco a TV, um pouco os noticiários e a gente se deparar com notícias assim que às vezes não dá nem para acreditar, irmãos? A gente fica assim assombrado com coisas que têm acontecido no nosso tempo. Irmãos, não vai melhorar, Nós que somos crentes sabemos que o mundo não vai melhorar. É daqui para pior. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o cumprimento da palavra de Deus. O mundo caminha para um fim, essa terra caminha para um fim, porém Deus tem um plano soberano e eterno para todo aquele que nele crê. Para esses não haverá fim, irmãos? Para esses a vida é eterna. E o nosso desafio para vivermos como crentes, irmãos? Nesse mundo caótico, nesse mundo que vai, com certeza, piorar nos seus princípios, nos seus valores, nos seus problemas. Esse é o nosso grande desafio, viver como crentes autênticos
nesse tempo. E o que é, irmão, ser um crente autêntico? É o ser um crente, irmão, que tem princípios, tem valores e que não negocia esses valores. Se algo está se normalizando para todos, o crente autêntico, o crente que não negocia a sua fé, os seus princípios, os seus valores, esse crente, ele permanece, independente da situação. Então, Deus disse para Josué, você precisa ser o quê? Forte e corajoso. Então, como que um crente vai viver nesse mundo tenebroso, caótico, difícil de viver? Sendo forte, sendo corajoso. Então, esse é o nosso grande desafio. Ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente de Jesus no nosso tempo. Isso significa não negociar a nossa fé, não negociar princípios, não negociar os valores da palavra de Deus. E um desses princípios, que é o tema do capítulo 1 do livro que nós estamos estudando, é a soberania de Deus, irmãos. Todo crente precisa ter certeza, precisa crer que Deus é o quê? Soberano, irmãos. Não apenas crer, mas aplicar na sua vida e se sujeitar a essa soberania. Talvez aí esteja o ponto. Se sujeitar à soberania de Deus. Irmãos, Deus é absoluto. E Ele reina sobre todo o universo. Por que Ele reina sobre todo o universo? Porque Ele é quem? O Criador. No livro de Josué, nós vemos o tempo todo Deus mostrando a sua soberania. Aliás, não só no livro de Josué, como em toda a Bíblia. Como em toda a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que Deus diz? O que o versículo diz? Criou Deus o quê? Os céus e a terra. Né? Aí o pastor Augusto Nicodemos fala que esse é o cartão de visitas de Deus. Né? Quem é Deus? Ele é o Criador do céu e da terra. Então, esse Deus, que é o Criador do céu e da terra, é aquele que nós estamos aqui hoje adorando. É um Deus que não mudou. E é um Deus que é soberano. Ele reina absoluto. E Ele é sobre tudo e todos. Ele é o Deus Criador. Inclusive, é o Deus Criador da sua vida. E te trouxe esse retiro, né? Para que Ele possa falar mais ainda ao seu coração. Então, um dos princípios da nossa fé é crer, aplicar, se sujeitar à soberania de Deus. Esse é um dos pontos, né, irmão? Sabe por quê? Porque desde a fundação do mundo, desde que um ser humano é ser humano, a gente sabe que é difícil o ser humano se sujeitar à soberania de Deus. Inclusive, o primeiro pecado, irmãos, que foi Eva sendo tentada pela serpente, nos mostra isso. Por quê? O inimigo chegou, disfarçado de serpente, e disse para Eva o quê? Come desse fruto, né? E a Eva não deu ouvidos à serpente porque o fruto simplesmente era agradável aos olhos, não. Por quê? Eu creio que todos os frutos do jardim, pastor, todas as árvores, todos os frutos foram criados por Deus, não havia pecado naquele tempo, todos eles eram agradáveis aos olhos. Todos. Eles poderiam comer de qualquer um, mas o inimigo, ele lançou ali uma dúvida, como o pastor disse de manhã, e lançou também aquela vontadezinha, né? Mentira, vocês não vão morrer nada. Na verdade, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão o quê? Iguais a Deus. E aí, Eva não resistiu, foi lá, tomou o fruto e comeu. Ou seja, no coração do primeiro homem, da primeira mulher, já nasceu ali o desejo de ser igual a Deus, de insubmissão. E essa luta, irmãos, nós que somos herdeiros desse pecado, é desde então, desde esse tempo. Você pode ver o quanto nós temos dificuldade, às vezes, nos submeter a Deus. Como que nós queremos, muitas vezes, resolver as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas situações, do quê? Do nosso jeito, irmãos. A gente sabe que Deus é soberano. Sabemos. Mas a aplicação disso na nossa vida é que talvez a gente precisa trabalhar mais. Por quê? Porque nós precisamos nos submeter
a vontade de Deus, a soberania de Deus. Por quê? Quem sabe o que é melhor? Somos nós ou somos Deus? Ou é Deus? Caminho de quem que é perfeito? O nosso ou o do Senhor? Quem é que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável? É Deus ou somos nós, né, irmãos? Então, nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso. Deus é soberano sobre a nossa vida? Realmente soberano sobre a nossa vida, né? Todos os dias a gente se levanta pela manhã e talvez alguns consigam fazer seu devocional já de manhã, outros na parte da tarde, outros à noite. E quantas vezes nós entregamos as nossas orações, né? Mas será que a gente crê que, independente da resposta do Senhor, Ele continua sendo soberano? Ou isso muda a nossa adoração, isso muda o jeito como a gente se relaciona com Deus, né? Deus é soberano. Então, desde a fundação do mundo, o ser humano quer ser igual a Deus. O ser humano não busca se submeter à vontade de Deus e nem descansa na sua soberania. Parece que quando a gente está no controle, né? Parece que quando a gente está no controle das coisas, parece que vai dar certo, né? Às vezes entregar a vida, né? Às vezes entregar todo o nosso ser nas mãos de Deus pode ser um pouco difícil. Talvez porque nem sempre a gente confia de fato que Deus é soberano e que Deus tem o melhor para a nossa vida. Então isso é algo para a gente pensar nessa noite, irmãos. Se por um acaso, né, nós não temos confiado a nossa vida totalmente por inteira nas mãos desse Deus que é soberano, que hoje seja esse momento de reflexão. Né? Deus, toma a minha vida por inteiro. Independente daquilo que o Senhor quer fazer, independente daquilo que o Senhor quer realizar através da minha vida, através dessa igreja, ó Deus, fique à vontade, porque nós confiamos na sua bondade, na sua soberania e na sua sabedoria, né? Então, irmãos, Deus, como Criador e dono do universo, Ele age conforme o seu querer. E Deus, irmãos, Ele não deve explicações. Né? Imagina que você construiu uma casa sua, essa casa é sua, tá? Você construiu uma casa do seu jeitinho, né? E você, já que a casa é sua, foi você que construiu com seus recursos, né? Irmão, você pinta a parede do jeito que você, da cor que você quiser, né? Você coloca o sofá aonde você quer, a cortina da cor que você quer, né? Então, porque é algo que você fez, você construir. Então, nós já falamos aqui que quem é o Criador do universo? Quem foi que fez todas as coisas? Foi Deus, irmãos. Então, Deus como Criador, Ele pode, Ele faz, Ele escreve a história do seu jeito e Ele não tem que nos dar explicações, irmãos. Por que, Deus, que o Senhor permitiu isso? Por que, Senhor, que lá no jardim o Senhor já não cortou lá o mal pela raiz, já que o Senhor já sabia que a Eva e que o Adão iam pecar? Por quê? Por quê? Por quê? E aí vem aquele versículo que diz, né? Pode o vaso, por um acaso, ficar perguntando pro seu olheiro por que ele fez assim, por que ele fez assado, né? Por que ele deixou de fazer? Podemos questionar o Criador? Então, Deus, como Criador do universo, Ele age conforme o seu querer. E Ele não nos deve, irmãos, explicações. Porém, irmãos, o querer, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém. A vontade de Deus, ela nos direciona para algo que é perfeito. A vontade de Deus nos direciona para a eternidade, para aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque se fôssemos depender da nossa vontade, com certeza a nossa vontade não estaria na eternidade. Nossa vontade estaria nas coisas materiais, nas coisas que ficam. Nós, sendo crentes, irmãos, tendo conhecimento da palavra já é uma luta, né? Quando a gente vê de estar ali tão apegado às coisas materiais, às coisas desse mundo, nos esquecendo que a nossa vida aqui é só uma passagem, né? Que somos apenas peregrinos. Você imagina se
história toda de redenção estivesse nas mãos dos homens. Graças a Deus que não está, né, irmãos? Graças a Deus que está nas mãos de um Deus que é soberano e que coopera, que age para aquele dia em que o Senhor voltará e levará com ele todos aqueles que nele creem. Então, por ser Deus soberano, nós podemos descansar, né? Nós podemos descansar. Por quê? Nós falamos no início, foi falado de manhã, foi falado agora, que o mundo vai de mal a pior. E isso muitas vezes tira a nossa esperança. Isso muitas vezes tira o nosso ânimo, né? A gente fica preocupado com os nossos filhos. Meu Deus, o que vai ser do meu filho lá na faculdade? O que ele vai ouvir lá? O que ele vai aprender? O que está sendo ensinado lá onde ele está na escola? Né? A gente fica assim, aonde esse mundo vai parar? Né? Porém, para o crente, não deve haver espaço para desesperança, irmãos. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, o mundo esteja como estiver, esteja a gente animado ou desanimado, Deus cumprirá as suas promessas. Deus cumprirá os seus propósitos. Deus vai levar a história até aquele dia que culminará na volta do nosso Senhor Jesus. Então nós podemos descansar, irmãos. Nós podemos ter paz com Deus e paz em Deus. E aí, um dos tópicos aqui do livro de Josué, no capítulo do livro da conquista da Terra Prometida, né? Ele começa a falar que Deus encoraja Josué. Eu achei muito interessante esse ponto, quero que os irmãos olhem comigo de novo aí os versículos, do 5 ao 9. Olha só o que Deus diz a Josué. Deus diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmãos, quem está falando isso para Josué? Seja forte e seja corajoso. Irmãos, ninguém mais, ninguém menos que o Criador do universo, o soberano e poderoso Deus, está dizendo para Josué: Josué, eu sei, Josué, que ali na frente, né, vai ter o Rio Jordão, né, para atravessar. Eu sei que ali na frente vai ter uma muralha enorme que vai ter que cair. Eu sei que essa terra que eu prometi dar a vocês, ela está ocupada por 7 povos malvados, né, que detestam, que odeiam a Deus. Mas eu, o Senhor, digo para você: seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Não é você, Josué, que vai guerrear. Eu vou guerrear com você, Josué, mas você tem que ser o quê? Forte e corajoso. E esse mesmo Deus que é imutável, lá no Novo Testamento, através do seu Filho Jesus Cristo, diz para nós que estaria conosco todos os dias. Não sei que a palavra de Deus é uma coisa só, irmãos. É tudo uma história linear, né? E tudo aponta para Cristo. E Jesus diz lá no Novo Testamento: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Ou seja, não tenha medo também. A gente está falando aqui do mundo difícil, do mundo caótico, do mundo que está cada vez mais piorando e piorando. Mas o Senhor diz para nós crentes hoje: sejam fortes e corajosos. Por quê, irmãos? Cada vez mais o mundo nos odiará. Aquele crente que a gente falou aqui no início, que vai ter princípios, que vai ter valores inegociáveis,
Esse tipo de crente vai ser cada vez mais o quê? Amado pelo mundo? Não vai, não. Vai ser odiado. Jesus nos alertou sobre isso. Nós seremos odiados por causa de Cristo. Porém, precisamos ser o quê? Fortes e corajosos. Ele vai fazer a parte dele de estar conosco. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, de sermos fortes e corajosos, sabendo que a vida não é um mar de flores, que ela tem as suas aflições. Porém, o Senhor está conosco e Ele mesmo guerreia as nossas guerras, né? Nos levando para um caminho certo. Nos levando para um caminho certo, que é a eternidade, junto com o Senhor Jesus, né? Então, é o próprio Deus que encoraja Josué, dizendo para ele seja forte e corajoso. E é o próprio Deus que nos encoraja também a seguirmos firmes na nossa fé, até aquele dia que nos encontraremos com Ele. Outro ponto que esse livro abençoador, né, nos traz, é: como soberano Criador, Deus entrega partes da terra a quem? A quem Ele quiser. Irmãos, Deus não é dono de todas as coisas? Então, se Ele é Criador e dono de todas as coisas, Ele dá o que Ele quiser, o que Ele quer para quem Ele quer, gente, né? Então, aí nos versículos do 2 até o 4, Ele fala assim para Josué: Moisés, meu servo morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que quem dá? Que eu dou aos filhos de Israel. Quem que está dando a terra aos filhos de Israel? Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí Deus fala dos limites, né? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. E aí, irmãos, Deus está dizendo aqui: eu tenho uma terra, aliás, eu sou dono de tudo, e eu quero dar essa terra ao meu povo. Deus chama lá atrás, né, irmãos? Abraão, e faz uma promessa a Abraão. Depois vem Isaac, depois vem Jacó, né? Depois o povo fica escravo lá no Egito, né? Depois José, e aí então o povo fica escravo lá no Egito. Então Deus levanta alguém, levanta Moisés para libertar o seu povo dessa escravidão. E Deus vai escrever essa história para cumprir aquela promessa que Ele fez lá atrás a quem? A Abraão. Então, irmãos, a terra é de Deus, tudo é de Deus, e pela graça Ele escolhe dar aquele pedaço de terra aos seus filhos, ao povo de Deus. Então, irmãos, Deus age por graça, e assim é conosco. Assim como aquele povo estava a caminho de uma terra prometida, nós também estamos a caminho de uma terra prometida. Só que essa terra, ela também não é nossa. O céu para onde vamos, ele não é nosso. Deus escolheu nos dar uma vida eterna ao seu lado. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele quis assim, e Ele nos ama. Então, irmãos, se Deus tem o céu preparado para a sua vida, para você, se Cristo está nesse exato momento no céu preparando o seu lugar, não é porque você merece, não é porque eu mereço, é pela graça de Deus. Por graça, Ele nos dá esse lugar. E por graça também Ele nos abençoa nessa vida, sabia? A família que temos não é nossa, ela é de Deus. Mas Ele nos deu. Ele nos deu um esposo, uma esposa, nos deu filhos, nos deu um lar, graças a Deus, para a gente viver, nos dá roupas todos os dias para vestir, alimento. Porque merecemos, irmãos? Não. Por quê? Porque tudo de Deus, e Ele, pela graça, nos concede essas coisas todos os dias. O que nós temos que fazer? Sermos bons mordomos daquilo que Deus tem confiado a nós. Né? Porque nada é nosso, irmãos. Nós temos essa falsa ilusão de que possuímos alguma coisa. Mas nós não possuímos nada. Tudo que temos vem de Deus, é de Deus. Então,
Mais uma reflexão hoje, precisamos agradecer mais por tudo que esse Deus soberano tem feito em nossa vida, nos abençoado, nos entregado para sermos mordomos e, além das bênçãos dessa terra que Ele nos dá uma bênção ainda maior, que é essa terra prometida, né? Esse céu em que nós iremos morar com Ele. E isso Ele nos dá por graça. Salvação é por graça. Tudo que nós temos, tudo que fazemos é pela graça. O ar que respiramos é pela graça. Se estamos aqui nessa noite, é pela graça. Se a gente consegue abrir a boca para cantar, pela graça. Porque tudo vem de Deus e tudo é de Deus. Precisamos agradecer mais por aquilo que Ele tem permitido, né, em nossa vida. O próximo ponto é que Deus, como soberano Criador, Ele dirige a história segundo os seus planos, né? Então, o versículo 1 e 2 diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou com quem? Com Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, você é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus, como soberano Criador, Ele dirige toda a história. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano traçado para a salvação de todo aquele que crê no seu Filho. Inclusive, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto, né? Então, Deus conduz toda a história para nos levar a esse dia que estaremos com Ele. E tudo coopera para esse dia, né? Então Deus aqui, nesses versículos, diz que depois da morte de Moisés, Ele chamou quem? Josué. Então Deus tinha chamado Abraão atrás, Isaac, Jacó, e Deus assim foi formando o seu povo, até que na plenitude dos tempos viesse quem? O nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então Deus conduz toda a história para cumprir os seus planos e graças a Deus por isso. Ainda bem que é Ele que conduz, né, irmãos, a história para o cumprimento dos seus planos. O próximo ponto diz que Deus, como soberano Criador, Ele escolhe a quem quer. Deus escolhe a quem quer para realizar seus planos e cumprir os seus propósitos. A gente acabou de ler no versículo 1, né? Que Deus escolheu para livrar o povo da escravidão. Quem? Moisés. O povo estava lá, 400 anos já, escravo lá no Egito, né? Aí, depois de 400 anos, o povo lembrou que tem Deus. Aí resolveu clamar, resolveu orar. E se quebrantou de verdade. Quando o povo se quebrantou verdadeiramente diante desse Deus, Deus ouviu as suas orações e levantou alguém, que foi Moisés. Aí que Moisés falou: mas eu, Senhor, que eu não sei nem falar direito, né? O Senhor tem certeza? Senhor, você, né? Mas aí também, esse Deus soberano, Ele não permitiu que Moisés entrasse. Ele conduziu o povo no deserto, né? Mas Ele não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. E Deus, na sua soberania, escolheu quem para seu sucessor de Moisés? Josué. Ele disse: Josué, agora é contigo. É agora que eu vou cumprir. É agora que vocês vão ver na prática o cumprimento daquela promessa que eu fiz lá atrás, Abraão. E Deus escolheu Josué, né? Irmãos, o que isso nos ensina? Deus escolhe a quem Ele quer. Você já parou para pensar que Deus escolheu a sua vida? Deus te escolheu. Você é um salvo não porque você procurou Deus, não porque você um dia atinou sozinho assim e falou: vou para Deus. Não. Deus traçou todo um plano para que um dia eu e você a gente pudesse entender esse plano e crer e entregar a nossa vida.
Então, se Deus te escolheu, irmão, se Deus te salvou, se Deus te dá a oportunidade de estar à noite, é porque Deus quer que você também usufrua desse plano. Deus quer salvar a sua vida. Deus fez isso para salvar a sua vida. Deus fez tudo para salvar a sua vida. Desde a criação, desde o Adão e da Eva, desde tudo que Ele pensou lá no início, até o final dos tempos, Deus vai estar fazendo tudo para a salvação. O desejo de Deus é salvar a todos. E nesse decorrer de toda essa história, no decorrer de toda essa história que Deus tem escrito, o Senhor um dia alcançou a sua vida. Né? Não é uma coisa sem a gente pensar nisso. Nossa, Deus, o Senhor que abriu o Mar Vermelho, o Senhor que chamou Moisés, que chamou Josué, não é? E derrubou aquelas muralhas, e aqueles povos tudo malvado que o povo de Deus teve que expulsar da terra, né? E dentro dessa história toda está eu e está você. Quem somos nós, irmãos? Né? Quem somos nós? É a soberania de Deus, irmãos, que escolheu salvar. É o amor de Deus, pelo amor que o Senhor tem, né? Ele escolheu nos enviar o seu Filho, né? Para que pudéssemos crer e pudéssemos um dia poder estar com Ele. Então, como soberano Criador, Ele escolhe quem quer para realizar os seus planos. Se Ele te escolheu, irmão, a gente precisa pensar como que a gente pode colaborar, como que a gente pode contribuir, né? Para que Deus, nesse plano perfeito de Deus. Aliás, deixa eu explicar melhor. Porque nós não podemos mudar os planos de Deus, né? Mas nós podemos ser cooperadores de Deus. E Ele nos chama para isso, para sermos cooperadores. Dentro desse plano, que é perfeito, criado pelo soberano Deus, estamos eu e você. Só que se Ele escolheu essas pessoas, se Ele salvou pessoas, não é para a gente viver com o nosso braço cruzado, né? Vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Deus espera que cada salvo, que cada filho seu, seja usado na sua obra. E como que Deus nos usa, irmãos? Pregando a palavra dele. Essa é a nossa missão. Enquanto estamos a caminho da nossa terra prometida, enquanto estamos a caminho do céu, o Senhor espera que levemos mais gente com a gente, né? Então esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da nossa vida, né? O crente não tem crise de identidade, né? O crente sabe a que veio para que veio. A gente veio para a glória de Deus. As coisas desse mundo, irmãos, são passageiras, elas ficam. O nosso alvo principal é estar com o Senhor. Mas chegar lá sozinho? Não. Deus quer que a gente pregue para que outras pessoas cheguem lá também. Então essa é a razão de existir da igreja, pregar a palavra de Deus. Essa é a razão de existir da nossa vida, da minha e da sua vida. Pregar a palavra de Deus. Para que outros possam ser libertos também da escravidão do pecado, assim como o povo foi lá no Egito, lembra? Possam ser libertos da escravidão do pecado e chegarem na terra prometida, através do Evangelho, que é a palavra de Deus. E a soberania de Deus... o próximo ponto é: Deus, como soberano Criador, Ele executa juízo e condenação contra os ímpios, rebeldes e injustos, irmãos. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Lá no versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. É Deus falando para Josué. Por quê? Josué teria que expulsar, né, os povos pagãos daquela terra que Deus havia prometido. E o que Deus ia fazer com aqueles povos ímpios, irmãos? Nossa, mas Deus é mau, né? Nossa, como Deus é mau. Nós vamos mandar matar todo mundo, né? Porém, irmãos, aquela terra pertence a quem? A Deus. Era a vontade de Deus tirar aqueles povos de lá e dar aquela terra
ao povo de Israel. Era a vontade de Deus. Porém, nós sabemos também que a soberania de Deus vem acompanhada dos seus demais atributos, né? Deus é soberano e Deus é justo. Aquele que crê já está salvo, irmãos. Diz lá em João. Aquele que crê já está salvo. É salvo por Jesus. Mas aquele que não crê é o quê? Condenado. Já está condenado. Então, aqueles povos pagãos, eles com certeza tiveram a oportunidade de ouvir sobre Deus. A gente vai ver isso lá depois com Raabe, né? Raabe ouviu sobre Deus antecipadamente e ela creu nesse Deus. Quando Josué chegou para destruir aquela cidade de Jericó, o que aconteceu? Ela foi culpada, irmãos. Por quê? Ela creu em Deus. Então, irmãos, Deus exerce juízo e condenação, sim. Contra quem? Contra os ímpios. Contra aquele que não crê. Aquele que ouviu, mas ainda assim disse não para Deus. Então, aqueles povos pagãos, com certeza, eles ouviram falar do que aconteceu lá no Mar Vermelho, do que aconteceu com o Egito, né? Se chegou nos ouvidos de Raabe, que já está, né? O que Deus estava fazendo no povo de Israel, com certeza chegou nos ouvidos de outros também, irmãos. Mas eles ainda assim decidiram ser o quê? Rebeldes contra Deus. Então, Deus contra esses, ele sim exerce juízo, irmãos. Assim como exercerá juízo no nosso tempo e não sei quantos anos ainda Deus tem para dar a esse mundo, a essa terra, né? E assim vai ser até o fim dos tempos. Aquele que diz não para Deus já está condenado. Já está sob o juízo de Deus. Mas a soberania de Deus, a justiça de Deus vem acompanhada por seus demais atributos. Porque aquele que crê em Jesus se livra desse juízo. E recebe o quê? No lugar do juízo, recebe a vida eterna. Né? Por causa de Cristo. Então, irmãos, Deus dá oportunidade de arrependimento. Deus dá oportunidade de arrependimento a todos, sem exceção. Então, porque a soberania de Deus vem sempre acompanhada pelos seus demais atributos, que é o amor, que é a misericórdia, que é a bondade, que é a paciência. Por causa disso, Deus ainda tarda, irmãos, em executar esse juízo. A gente tem tanta vontade, né? Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Ai, meu Deus, esse mundo está péssimo. Esse mundo está péssimo. Esse mundo a gente liga a TV e a gente vê pai abusando da filha de 15 dias de vida. Esse mundo está nojento. Volta logo, Jesus. Mas por que Jesus ainda não voltou, irmãos? Por que o Senhor ainda prolonga esse tempo da volta de Cristo? Porque Ele é soberano. Ele é justo, mas Ele também é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E Ele ainda está dando oportunidade para que outros possam crer e sejam salvos. Talvez quem esteja atrasando a volta de Cristo e o cumprimento final dessa soberana história que Deus tem escrito para nós, somos nós, irmãos. Por quê? Precisamos pregar. Se queremos que o Senhor volte mais rápido, precisamos falar mais dele, para que todos possam ouvir, todos possam ter oportunidade, né? Infelizmente, nem todos irão dizer sim para Deus, mas Deus dá chance, irmãos. Deus dá oportunidade de arrependimento a todos, sem exceção. Porém, cada ser humano precisa fazer uma decisão diante de Deus. Cada um precisa se decidir. E essa decisão é em vida. Essa decisão é em vida. E, irmãos, não tem nada que mude essa história. Ah, Deus, mas não podia aquela pessoa boazinha ser salva? Aquela pessoa que é tão gente boa ser salva? Irmãos, não é assim. Nesse plano soberano de Deus, Ele enviou o seu Filho. Só é salvo quem crê no Filho de Deus como que? Único e suficiente Salvador. Então, o crente não pode crer em Jesus e no São Longuinho ao mesmo tempo, né? É Jesus. Por quê? Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida. Ele é o único que nos liga com Deus. Então, irmãos,
A soberania de Deus é sempre acompanhada pelos seus demais atributos. Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, é paciente. E é por isso que Ele tarda em executar juízo. E sempre, sempre, sempre Deus dá oportunidade de arrependimento. Se você um dia teve oportunidade de arrependimento, agradeça a Deus, irmão. Né? Vamos agradecer mais a Deus pela salvação. E vamos anunciar mais também, para que outros também possam ter a mesma oportunidade. E algumas aplicações, né, daquilo que nós conversamos aqui. Nós vivemos sim num tempo onde a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Nós seremos cada vez mais odiados por seguir a Jesus. O nosso desafio, irmãos, é ser verdadeiros cristãos e ficarmos firmes, independente de qualquer situação. Nós temos que lutar. Não é à toa que lá em Efésios 6, Deus nos dá a descrição de uma armadura, né? Que é para a gente vestir essa armadura. Nós precisamos lutar. Desde o dia que a gente se converte, né? A gente se converteu, um belo dia o Senhor falou no nosso coração, entendemos a mensagem, mas não parou por aí, né? Desse dia para frente ainda existe o quê? Uma caminhada, uma jornada, né? Existe uma jornada até aquele dia que estaremos com o Senhor. E nessa jornada, nesse meio de história, nós precisamos lutar, ser corajosos, porque não é fácil ser cristão nesse tempo. Porém, o Senhor está, o Senhor é conosco. Amém? Amém. Nós também temos uma terra prometida para chegar, para alcançar. Nós estamos a caminho daquele lugar que o próprio Cristo tem preparado para nós. Até lá temos uma longa jornada. E Deus requer que, assim como Josué, sejamos fortes e corajosos para enfrentar qualquer batalha, até o dia que estaremos com Ele, sabendo que Ele mesmo tem guerreiro por nós. Irmãos, independente do curso do mundo, independente da sua idolatria, independente do seu pecado, independente das suas aberrações, independente do nosso bom ou do nosso mau humor, Deus tem um plano em curso. Deus tem um plano que está sendo executado nesse exato momento e que vai culminar na volta de Jesus. Não importa o que aconteça, Deus cumprirá todas as suas promessas, todos os seus planos e ninguém poderá impedir. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? O que nos resta, irmão, é nos render apenas. O que nos resta é nos entregar apenas à soberana vontade de Deus. Amém. Sabendo que o Senhor escreve a história, é Ele que sabe de todas as coisas e é Ele que tem o poder e toda a autoridade em suas mãos. Como servos de Deus, devemos buscar sempre nos colocar à disposição desse Deus soberano para cooperar no cumprimento dos seus planos, irmãos. Se Deus nos inseriu nessa história, né, qual é o papel dessa história? Nosso papel é pregar, irmãos. Então nós precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos chamou na sua obra, né? A gente não deve correr. Não pode fazer que nem Jonas, né? Jonas vai até Nínive pregar. Não, Senhor. A gente vê que não dá certo, né? Vai parar na barriga do peixe. Não adianta a gente lutar contra Deus, né? Se Ele te chamou para ser um salvo, para ter uma missão específica na obra dele, irmãos, não resista. Se é ensinar, vamos ensinar. Se é louvar, vamos louvar. Se é ser um missionário em outras nações, vamos ser. Não adianta ficar brigando com Deus, porque é tu mesmo, né? Moisés, Senhor, não sei nem falar, né? Mas é tu mesmo, né? Então, eles vêm aqui, Senhor. Isso é o que devemos dizer para Deus, né? Não adianta correr. Deus escolhe a quem quer para o cumprimento dos seus propósitos. Portanto, se Ele escolheu, não adianta relutarmos, apenas nos render e obedecer. Deus tem o futuro certo para todos os que creem. Ele mesmo coopera para o bem de todos os que o temem. Ele mesmo nos conduz no caminho para a nossa terra prometida.
Pois o mesmo Deus que prometeu é fiel para quê? Para cumprir, irmãos. Independente da loucura do mundo, um dia estaremos com Cristo. Por isso, podemos descansar na soberania de Deus. Ele conduz a história para este solene dia em que estaremos com Ele eternamente. E, irmãos, para sermos bem-sucedidos nesse caminho, nessa jornada de submissão a Deus, à soberania do Senhor, nós temos a nossa parte. Aqui nesse texto de Josué, nós vimos que primeiro o Senhor diz para sermos fortes e corajosos. Né? Deus é soberano, Deus vai cumprir toda a história independente da minha vontade ou da sua, vai, né? Porém, isso não nos isenta de responsabilidade, né? Primeiro Ele nos manda sermos fortes e corajosos e depois Ele manda sermos obedientes, irmãos. Só tem um jeito de ser bem-sucedido nessa jornada, né? A nossa caminhada, sendo obedientes. Ele fala aí nos versículos 7 e 8. Ele fala para Josué, então somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. E no 8, não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então só tem uma forma, irmãos, da gente ser esse crente genuíno, né? Esse crente verdadeiro, independente do nosso tempo. Nós precisamos ser fortes e corajosos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus está mandando a gente conhecer, meditar na palavra dele de dia e de noite e guardar essa palavra no nosso coração. E mais, não parar de falar dessa palavra. Nós precisamos não só aprender, não só guardar, como também pregar essa lei. Por quê? Se a gente meditar de dia e de noite na palavra de Deus, se a gente de fato guardar no coração, se a gente de fato ensinar essa palavra a outros, ela cada vez mais vai estar o quê? Entranhada na nossa mente, no nosso coração, e a gente vai começar a conseguir. A gente vai conseguir começar a agir de acordo com essa palavra, né? Por quê? Como que eu vou ser um crente fiel e verdadeiro, vou cumprir os princípios de Deus nessa terra, se eu não conheço esses princípios? Se eu não conheço essa palavra? Então eu preciso buscar. Eu preciso ser forte e corajoso, mas eu preciso buscar. Porque essa força, essa coragem vem da busca por Deus, por conhecer esse Deus cada vez mais, por conhecer a sua palavra cada vez mais. Então precisamos estudar, irmãos. Não abrir mão do nosso tempo devocional. Não abrir mão do nosso tempo de oração. Né? E isso é muito fácil a gente abrir mão. Talvez um dia, hoje eu estou muito cansado mesmo. Eu vou abrir mão só hoje, tá, Senhor? Aí passo hoje. Aí quando chega amanhã, meu Deus, estou cansado de novo. Como foi corrido. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que o dia está com menos horas, né? Não é? Não está tudo assim muito corrido? E quando a gente vê, já passou um dia, já passou outro, uma semana, um mês, sem abrir a palavra de Deus e sem orar. Irmãos, sinceramente, será que é possível a gente ser um cristão verdadeiro, genuíno, que não abre mão de fazer a vontade de Deus sem conhecer essa vontade? Qual a vontade que eu tenho que fazer, gente? É de Deus, mas qual que é a vontade de Deus? Quando alguém pecar contra mim, Deus quer que eu puxe o cabelo dela? Não. O que a palavra de Deus diz que eu devo fazer? Perdoar. Porém, se eu não sei que isso está escrito lá, né? Eu vou agir de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, né? Então, irmãos, nos submeter a essa soberania de Deus também é conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa realizar essa vontade. E isso nós fazemos através da palavra do Senhor. Deus teve o cuidado de deixar revelar em sua palavra tudo que Ele requer de nós, né? É um verdadeiro manual. Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer a Deus pela sua soberania,
Vamos agradecer a Deus também que a história não está em nossas mãos, mas está nas mãos dele, né? E vamos pedir, irmãos, para que cada vez mais essa palavra, essa vontade de Deus, esteja entranhada na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que possamos fazer diferença nesse mundo, apesar de qualquer situação, apesar do estado que o mundo está, né? Nós cremos que Deus ainda está escrevendo história, que Ele não nos abandonou nessa história e que Ele está encaminhando tudo para aquele dia que estaremos com Ele. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar, Deus, pela sua palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade de podermos estudar juntos, ó Deus, o livro de Josué. Esse livro também, ó Deus, escrito pelo pastor Augusto Nicodemos. Então, tu abençoa a minha vida. Espero que os estudos também abençoem a vida dos teus filhos, ó Deus, que estão aqui nesse retiro. E, ó Deus, nos ajuda a cada dia a nos render à sua soberania, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus e Criador de todas as coisas e que o Senhor tem um plano perfeito, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração não passaria nem perto, Senhor, se não fosse por Ti, Deus. Obrigada, Deus, por se revelar a nós. Obrigada por se revelar através da Sua palavra. E que nós pedimos essa noite, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração a cada dia o desejo de conhecer, Deus, a Sua vontade, o Seu querer, para que estejamos submissos, Deus, a essa vontade, para que sejamos cumpridores da Sua vontade, para que sejamos cooperadores, ó Pai, nesse Teu plano, Pai, tão maravilhoso, tão grandioso, Deus, para a salvação, Deus, de toda aquele no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, por todas as vezes que colocamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos antes do Seu, Senhor. Nos ensina, nos mostra, nos ajuda, ó Deus, a cada dia a sermos cooperadores fiéis e alegres, ó Deus, na Sua obra, independente de qualquer situação, ó Deus. Coloque em nossa vida e nosso coração cada dia esse amor, ó Deus, para que sejamos pregadores, para que sejamos cooperadores, para que muitos, ó Deus, muitos naquele dia em que o Senhor voltará, possam também estar contigo. Nos ajude nessa missão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.